Bom dia. Consegue me ouvir, Ananda? Consigo sim, professor. Pronto, vou dar só mais 5 minutos para ver se alguém vai entrar mais. Bom dia, Luan. Consegue me ouvir, Luan? Consigo. Pronto. Você lembra que eu tinha pedido a nota ao senhor da matéria anterior? Lembro sim. Assim, quando eu terminar a aula, você me fala que eu estou com o pendrive aqui em mãos. Beleza. Viu? Vale. Vamos ter só um tempo, então fica tranquilo para vocês. Que quando eu terminar vocês, eu vou pegar outra turma que começa às 9 horas. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu querido. Só mais um minuto, é que eu geralmente eu dou 5 minutos. Professor, bom dia. Como eu falei com o senhor, estou trabalhando de segunda a segunda agora. Então, para assistir a aula está um pouquinho difícil, porque eu estou trabalhando e chega a gente para atender e também eu tenho que estar arrumando as coisas. Então, bom dia, professor. Bom dia, Tati. Não é daqui do meu trabalho. Vamos lá, galera. Bom dia a todos. Espero que a internet não caia, que o computador não Bom dê dia. problema, porque senão eu vou desistir de tudo. Bom dia, Feriano. Vamos dar bom dia, gente. Vamos dar início ao último slide de medicina nuclear. Não é isso, Tati? A gente finalizou o da aula passada, correto? Correto. Pronto. Então, hoje a gente dá início ao último slide de medicina nuclear. E aí, eu iria fazer uma prova, tá?
Mas aí eu vou segurar a prova. Amanhã eu faço uma revisão dos 3 slides, certo? Amanhã que dia? Quarta. Eu faço uma revisão dos 3 slides e sexta vocês fazem uma prova referente à medicina nuclear. Tranquilo, galera? Tranquilo. Porque eu irei fazer a revisão amanhã, porque amanhã é o dia da aula de vocês. Então, a gente começa a nossa aula amanhã às 8 horas e vai levar até terminar a revisão dos 3 slides. Tranquilo? Provavelmente deve acabar lá para as 11, 11h30, meio-dia. Mas aí a gente dá um gás para poder vocês não ficarem prejudicados, certo? Professor, me diga uma coisa, esses slides já estão disponíveis no portal? Disponibilizei agora no grupo. Tá bom, obrigada. Tá? Disponibilizei agora no grupo. Os 3 slides, primeiro, segundo e o terceiro. Eu vou passar ele para o modelo grau e aí eu disponibilizo lá no portal. Mas, no momento, eu já disponibilizei lá no grupo. Então, vamos lá, porque para não perdermos tempo, né? Então, a gente já viu aí o que é medicina nuclear. Medicina nuclear é uma especialidade médica que emprega fontes abertas de radionuclídeos com finalidade de diagnosticar e de fazer terapia. Como, então, é o seu diagnóstico? Como a medicina nuclear pode diagnosticar alguma patologia? Quem pode me dizer? Quem lembra? Quem lembra? Como a medicina nuclear... Com os exames. Quais são os exames? Lembram dos exames? O PET e o SPECT. É. Todos estão lembrados disso, gente? Olha lá, hein? Então, a medicina nuclear, ela vai utilizar fontes abertas de radionuclídeos com a finalidade de diagnosticar. Você vai se diagnosticar através de exames. Quais são os exames que são realizados pela medicina nuclear? O PET e o SPECT. Lembre, medicina nuclear, ela não é exame, galera. Ela é uma especialidade médica. Medicina nuclear não é exame. Anotem isso. Medicina nuclear não é exame. É uma especialidade médica que tem a finalidade diagnóstica e terapêutica. Diagnóstica através do exame de PET e do SPECT. E a terapêutica, qual é? Como é que a medicina nuclear utiliza ali a finalidade de terapia? Aí já é o tratamento, né? Muito bem, Tati. Aí já é o tratamento. Tá? Já é o tratamento, que já inclui aí, ó, a radioterapia. Tá? Então, eu tenho a finalidade diagnóstica, que é por exames, o SPECT e o PET, e terapêutica, que já é o tratamento. Esse tratamento, ele pode, além de curar o paciente, tá? Ele pode sim curar o paciente, ou dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Beleza, galera? A medicina nuclear, ela passa a utilizar um sistema de detecção de radiação acoplado ao mecanismo que passa a permitir registrar a distribuição especial ou temporal de radioisótopos dentro da pessoa.
Então, o que acontece ali? O paciente ele vai tomar aquele determinado radioisótopo e aí vai ser detectado. Na verdade, a radiação ela vai sair de dentro do paciente para fora. Tá? Na medicina nuclear, a radiação ela sai de dentro do paciente para fora. Não é como vocês... Estão me ouvindo, galera? Sim. De vez em quando vocês fazem um porque vocês estão praticamente sem imagens, então não tem como visualizar quem está, se está funcionando ou não. Então vamos lá. Na medicina nuclear é diferente de alguns outros exames, tá? A especialidade diagnóstica da medicina nuclear é diferente de alguns outros exames. Por exemplo, a tomografia, o raio-x convencional, a radiação sai de dentro do equipamento, atravessa o paciente e assim é gerada a imagem. Na medicina nuclear, não. Na medicina nuclear, o paciente ele vai tomar o radioisótopo, obviamente que esse radioisótopo ele contém o quê? Radiação. Ele é radioativo. Lembra do que é radioatividade? Aulas passadas. Então, ele vai tomar esse radioisótopo, vai fazer aquele determinado tempo para poder fazer aquele determinado efeito. E aí o paciente ele fica o quê? Radioativo. O paciente ele começa a emitir radiação. E aí você vai ter, então, um detector, tá? Que vai registrar a distribuição espacial ou temporal daquele radioisótopo que o paciente tomou. Deu para entender, galera? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Deixa eu aceitar Brito aqui que ele está entrando agora. O radioisótopo é o elemento que tem uma configuração no seu núcleo que o torna instável e que tende à estabilização pela emissão de radiação. Então, o radioisótopo é o elemento instável. Por que o elemento estável? Porque é o elemento radioativo. Todo elemento radioativo, ele possui o quê? Energia. Todo elemento que possui energia, bastante energia, energia suficiente, que pode causar até ali, ó, um dano celular, ele vai sempre ficar estável, procurando sempre a sua estabilidade, tá? E aí, esse radioisótopo ele é produzido em reações nucleares que ocorrem em reatores nucleares que são através dos aceleradores tipo ciclotron. Então, esses aceleradores que vai estar produzindo ali, né, esses radioisótopos. Os fármacos que conduzem os radioisótopos até os órgãos e sistema do corpo, que são chamados radiofármaco. Então, vamos lá. Quem é que vai levar esse radioisótopo até determinada estrutura do corpo? Vai ser o que? Os fármacos. Você vai pegar aquele determinado fármaco, vai inserir aquele determinado radioisótopo, o paciente ele vai tomar e vai levar lá para onde tem que levar. E por isso que é chamado de radiofármaco. Ok? Alguns órgãos mais pesquisados na atualidade são coração, cérebro, ossos, mamas e tireoide. Esses são os principais órgãos que hoje em dia
é utilizado, é feito mais o procedimento da medicina nuclear. A técnica de aquisição de imagem, a mesma que é usada na tomografia. Como é a técnica que é usada na tomografia? Alguém lembra? De corte? O que mais? Na tomografia, seu Zezito, não utiliza, a gente não verifica só a forma, mas também a função do tecido do órgão a ser pesquisado. Tá? Então, assim, ó, na tomografia, através dos cortes que José falou, a gente consegue verificar tanto a forma quanto a função do tecido. Na medicina nuclear, a mesma coisa. O interessante que é utilizada como modo preventivo. Como assim modo preventivo? Através da cintilografia. Todos já ouviram falar esse nome? Então, você tem ali a cintilografia, deixa eu aceitar Renato aqui. Você tem ali, ó, cintilografia mamária, cintilografia do miocárdio, cerebral, renal. Então, a cintilografia, além de visualizar, anotem isso aí, a cintilografia, além de visualizar a forma da estrutura, ela vai ver o que também? A sua função, o seu fluxo. Na cintilografia, você vai ter como ver, né, tudo em tempo real, como está funcionando. Beleza? Aí eu tenho, ó, galera, a sala de controle do ciclotron. O ciclotron é o que mesmo? Acelerador de partícula, professor. Lógico. Lendo fica massa, né, Renato? Mas é isso aí mesmo, Renato. Quando a gente fala do Acordei. Não, pô, acordei. Quando a gente fala do ciclo. Cheguei um pouco atrasado aqui, internet um pouco pronto, ruim. só um momento, Mas Renato, bom porque a dia gente só tem um para tempo você, hoje, bom não dia pode para muito todos. conversar, não. Viu? Então vamos ter um tempinho hoje, a gente não vai poder ficar nesse. Aí amanhã a gente vai fazer uma revisão mais gostosa. Então vamos lá. O ciclotron, galera. Quando vocês falam do ciclotron, é justamente o que vai fazer o quê? Os radioisótopos. Tá? Ele é um acelerador de partícula para produzir os radioisótopos. Anotem isso aí para vocês não esquecerem, tá? Ciclotron é um acelerador de partículas para produzir os radioisótopos, tá? O que acontece ali é o seguinte: você tem o isótopo, tá? Para o isótopo ficar radioativo, você tem que fazer o quê? Você tem que acelerar as partículas deles. Uma vez você acelerando as partículas do isótopo, aquele determinado isótopo, ele vai ficar o quê? Carregado de energia. Se ele fica carregado de energia, ele fica o quê? Radioativo. Perfeito, Gabriel. Perfeito. No diagnóstico por imagens da medicina nuclear,
é útil na detecção de... Quando a gente fala de diagnóstico por imagem, quais os principais equipamentos que pode fazer esse diagnóstico? PET, né? Isso, E o SPECT. exatamente. Então, esses equipamentos, tá? Eles vão ser úteis na detecção de tumores, aneurismas, circulações e distúrbio nas células, tá? Então, esses equipamentos, eles principalmente vai ter, na verdade, essas são as principais indicações, né, para você ali estar realizando o procedimento de medicina nuclear através de um exame de diagnóstico do PET, que é tomografia por emissão de pósitrons, e do SPECT, que é tomografia computadorizada por emissão de fótons únicos. Vocês já deram tomografia, não já? Já. A outra turma também deu tomografia? Pronto. Então, vocês sabem a diferença de um PET e de um SPECT, não sabem? E esse mais ou menos é o que aí, Zé? Diga aí, conta aí pra gente. Isso. Eu tava falando aqui que eu tinha que relembrar, porque algumas coisas ficaram esquecidas. E aí, quem lembra a diferença do PET para o SPECT? Professor, Fale que eu te escuto. um é para fazer a imagem, o outro é para terapia. Um é para diagnóstico, o outro é para terapia, é isso? Ou não? Não. E aí? Professor, não sei se é isso, mas acho que um é para ver a anatomia do corpo e o outro para ver a fisiologia. Acho que é tipo isso. Perfeitamente. Quem foi que falou? Gabriel. Gabriel. Perfeito, Gabriel. Você consegue ver toda a fisiologia. E o outro, toda a anatomia. Tá? É uma das principais diferenças. Porque um é por emissão de pósitrons. E o outro é por emissão de fóton. Quando é por emissão de pósitrons, você consegue ver a fisiologia. Como é por emissão de fóton, vocês conseguem ver a anatomia. Tranquilo? Na medicina nuclear, vocês também têm imagens cardiovasculares através das próprias cintilografias. Varredura óssea através da cintilografia óssea. E na medicina nuclear é utilizado diferentes propriedades de elementos radioativos para criar uma imagem. Então, você não trabalha somente com um elemento radioativo, e sim com diversos elementos radioativos. Olha lá, o PET e o SPECT apresentam os resultados de exames coloridos. Passa-se a traçar mapas cerebrais que mostram as regiões onde existem células trabalhando mais do que o seu estado de repouso. Isso se dá através do metabolismo ativado. Como esse metabolismo ele é ativado? Contraste? Não.
E aí, como esse metabolismo é ativado, através do radioisótopo, galera. Através do radioisótopo. O que é que o radioisótopo vai emitir? Bom dia, professor. Desculpa o atraso aí. Bom dia, pai. O que é que o radioisótopo vai emitir? Energia, né? Energia, ou seja, Renato, radiação. Radiação. Isso. Radiação. A radiação que vai sair de nosso corpo e vai ser detectado por esses equipamentos. Ou seja, a gama, câmera. Exatamente. Tá? Perfeitamente. Exames... Professor, seria Fala. uma radiação inversa, né? Em vez de estar entrando no nosso corpo, ela está saindo. Saindo, exatamente. Ok. Tá? Saindo. E o que acontece é isso aqui, ó, José. Quando o radioisótopo ele toma forma toda ali da sua parte funcional, da sua parte anatômica, tá? Justamente essa gama câmera, ela vai estar fazendo o quê? Qual é o papel dela? De detectar aquela radiação. Beleza? E aí sim passa a ser transformado em imagem. Tá? Então vamos lá. Esses exames funcionais diferem da tomografia computadorizada e da ressonância. Por quê? Muito fácil. A ressonância, qual o principal papel da ressonância? Visualizar o quê? Ligamentos. Partes moles, Partes galera. moles. Isso, partes moles. Qual é o principal papel de se visualizar na tomografia? Partes moles. Parte óssea. Tomografia óssea. Ressonância mole. Tá? Tomografia óssea, ressonância mole. Quando a gente tem aí uma cintilografia, a gente consegue visualizar tanto as partes moles quanto as partes ósseas e o funcionamento da mesma. Quando a gente tem aí a medicina nuclear, através do PET e do SPECT, a gente consegue visualizar tanto partes moles quanto parte óssea e a sua funcionalidade, tá? Atualmente, tanto o PET e o SPECT estão sendo usados para colher informações valiosas sobre muitas doenças, principalmente as neurológicas. Hoje, galera, vocês conseguem saber se vai ter mal de Parkinson, se vai ter Alzheimer, através de um PET ou de um SPECT. Vocês sabiam disso? Eu não. Pois é. Sabendo? Pois é. Eu sei que tem um exame que a gestante faz. Mas Também. eu acho que era para ver o feto, a uniformidade, eu acho. A uniformidade do feto, exatamente. Esse exame ele é tão completo, a medicina nuclear é tão complexa, que ela é utilizada como preventiva de várias doenças. Entendeu? Por exemplo, o que leva uma pessoa a ter
um mal de Parkinson, tá? É uma disfunção neurológica. Então, se faz esse procedimento e, dependendo da situação, pode se mexer para que não haja essa disfunção neurológica e aí a paciente ela não terá mal de Parkinson. Se vocês puderem... perguntar aqui agora. Mas isso aí se for visto antes, né? Antes. Isso que eu iria perguntar aqui agora. Isso aí que o senhor falou, professor. Ia perguntar o quê? Isso aí que o senhor acabou de falar, que dá para prevenir coisa e tal. Mas isso é antes, tá? Depois que há disfunção, já era. Não se corrige em cirurgia, vocês sabem disso. Aí é só medicamento, tá? E o medicamento ele começa a retardar o paciente. Tá? Só faltam 10 minutos. Aí eu tenho um tomógrafo PET. Olha como já... Observem aqui a imagem abaixo, como vocês conseguem visualizar a imagem aqui de um PET colorida. Muito embora alguém ainda não me perguntou, como essa questão das cores, como é que a gente pode verificar se há ou não uma disfunção ali neurológica, ou se há ou não uma disfunção vertebral? É justamente por causa dessas cores, galera. São essas cores que vai identificar, que vai dizer se há uma disfunção ou não, se há um mau funcionamento ou não. E como isso é feito? Pronto. Isso é feito da seguinte forma. É pegado, né, um paciente dito normal, logicamente que não é um paciente. Para se chegar a essa definição, amostras de pacientes ditos normais e todos apresentaram uma determinada evolução. Dessa determinada evolução, foi distribuída uma determinada cor para cada partezinha. Tá? E aí, quando você pega um paciente que tenha a probabilidade dessa disfunção, ou que já tem essa disfunção, o que vai ocorrer ali, então, vai sair do padrão. A cor, ela sai do padrão. E aí significa o quê? Ela tem alguma patologia neurológica. Que o paciente pode ter alguma patologia neurológica ou pode vir a ter alguma patologia neurológica. Tranquilo? Tranquilo. Professor, quando o paciente já chega na medicina nuclear, é porque já tem suspeita de alguma coisa, né? Já é suspeitado alguma coisa. Geralmente já é suspeitado, já tem uma suspeita de algo. Tá? Já tem a suspeita de algo. Galera, rapidinho, como falta 7 minutos, eu ainda tenho muita coisa para dar, a gente vai parar aqui. Na aula de amanhã é quarta, não é isso? A gente suspende a prova de sexta, Tati, e deixa a prova para segunda-feira. Oxê, já tinha prova sexta? Não, que ainda tem muita coisa para dar, José. Hã? Ainda tem muita coisa. Professor, quinta-feira tem aula. Quinta-feira a gente tem aula das 8 às 9. Então, pronto. Então, continua a sexta. Se não der tempo, a gente suspende. Mas aí, professor, tá muito cedo, pô. Tá cedo demais para ter avaliação já, pô. Ô, Nego, só são 3 slides de medicina nuclear. Vem cá, professor. Me tira É curto, entendeu? É porque aí já vai para outra parte, né? Aí já vamos lá para hemodinâmica. Porque são 3, né? Isso.
Professor, no caso do mal de Parkinson aí, como é que a pessoa sente os princípios? Como é que a pessoa sente que tem um mal de Parkinson, na verdade? Que, na verdade, no exame aí, como o senhor falou, dá para ver antes, não é isso? E como é que a pessoa tem a suspeita? Vamos lá. Quais as indicações para o mal de Parkinson? Quais as suspeitas para o mal de Parkinson? Alguém lembra? Não é esquecimento, essas coisas não. São os tremores. Aí é Alzheimer. Mal de Parkinson são tremores. Ficar trêmulo, não sei o quê. Tá? A primeira suspeita para mal de Parkinson. Quem é que falou? Quem fez a pergunta? Thales. A primeira suspeita para mal de Parkinson, Thales, é a falta de segurança, não. Como é? Controle de segurar as coisas. Isso, a falta de controle. Firmeza. Né? A primeira é a firmeza. Você já não tem mais firmeza de segurar algo. Os profissionais de boxe têm muito isso, né? Tem a maioria. A maioria. Pancada na cabeça. Várias porradas que tomam na cabeça. O mal de Parkinson leva ao esquecimento também, viu, galera? Não como o mal de Alzheimer. Eu pensava só que era Alzheimer. Não como o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, ele te leva a lembranças do passado. E a do presente fica apagada. É isso que eu ia falar, ele não retém as informações presentes. Isso. E o mal de Parkinson, você perde a questão memorial tanto do passado quanto do presente. Algumas coisas você não consegue lembrar. Quando vocês verem aí alguém trocando muito de nome, toma cuidado. Por exemplo, eu quero falar com José. Eu estou olhando para José e chamo José de Bruno, de Tati, de Alain, de Ananda, de Andrei. Eu não consigo lembrar o nome de José. Isso já começa a ser preocupante. Muita gente fala, está chegando para a idade. Não. Tá? Já é muito preocupante quando a gente começa a trocar o nome da pessoa, né? Antes de citar o nome dela, falar 5, 6, 7, 8 nomes na frente. Tá? Posso considerar isso como sinal de demência, professor? Não, não considere como sinal de demência. Mas comece a procurar um especialista. Porque o especialista ele vai pedir para vocês, né, tá trabalhando mais o cérebro. Por exemplo, ultimamente, hoje mais não, né, que eu parei um pouco, mas há 2 anos atrás eu estava viciado em palavras cruzadas, então as coisas pouco perdia da minha memória. Hoje, eu já perco algumas coisas da memória. Eu estava de manhã tentando lembrar qual era a disciplina de vocês. Só para vocês terem noção. Oxente, rapaz. Cara, é muita coisa. É verdade. Eu assisti com a disciplina da Rádio 10. Tati me falou ontem que tinha encerrado o último slide. Mas qual é o slide? Qual é a matéria? Aí isso não é possível. Aí fiquei. Eu olhava para o celular, olhava para a tela, olhava para o celular, olhava para a tela, disse, ó. Aí lembrei, medicina nuclear. Galera, eu queria que vocês agora, não vai dar tempo não, que só falta 1 minuto, mas deixa eu ver aqui. Tira logo o print, não vai tirar print, não, professor. Porque nesse computador eu não sei tirar print. E nem vai fazer chamada, né? Eu tinha que tirar o print, mas nesse computador eu não sei. Entendi. Mas a aula está gravada. Eu só vou subir aqui, ó,
para ver as pessoas que participaram. Porque a aula está gravada. De qualquer forma... Tô aí, vou... Vai cair. De qualquer forma, vocês vão colocar a lista de chamadas lá. A aula eu vou disponibilizar agora no YouTube e vou jogar para o grupo. Mas hoje eu disse que eu não ia fazer chamada. Você é blogueiro agora? Mas hoje eu falei que eu não ia fazer chamada. Mas eu preciso ter noção de quem está em sala assistindo. Valeu? Aí amanhã a gente dá mais início. Termina daí. Me lembrem. A gente termina daí para poder dar continuidade. Valeu, galera? Professor, eu tô ouvindo vocês, aí só não tô podendo ligar a câmera, velho. Tá fazendo coisa errada, Andrei. Vente vai cair, viu? Obrigado pela compreensão. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. É.